Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Plantão do Evangelho dando seu início. 18 horas, horário de Brasília. Aqui onde eu me encontro, né? O país é Malta, perto do pé da bota da Itália, que são 23 horas. Mas o que vale é onde estão a maioria dos telespectadores, internautas e ouvintes desta rádio e deste canal de televisão, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, 18 horas, o horário de Brasília, e nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para passarmos aí algo próximo de 45 minutos estudando essa obra necessária. Essa obra que é um farol nas nossas vidas, né? Eu fico imaginando o que seria de mim, eu daqui a pouco vou perguntar para o nosso convidado, mas eu fico imaginando, fico me perguntando, o que seria de mim se não fosse o Evangelho? Claro que o que seria de mim se não fosse o Pentateuco, né? Mas especificamente o Evangelho, porque é esta obra que nos demonstra a importância de fazermos as coisas o mais certo possíveis, equivocarmos-nos o mínimo possível, né? Essa obra, ela traz esse potencial. Na verdade, todas as obras espíritas de qualidade trazem esse especial, esse potencial. Mas essa obra, por nos trazer, né, a moral do Cristo, esse termo que infelizmente está tão desgastado, mercê inclusive de muitos maus religiosos, que é o termo moral, né? Mas esta obra, por nos apresentar essa moral que se apoia em amor, né, ela tem um potencial enorme de mudança em nossas vidas. E essa obra fez uma mudança incrível na minha vida. Eu tenho certeza que na sua, meu irmão, minha irmã, que também está assistindo aqui o Plantão do Evangelho. Já vamos dando o nosso boa noite, nosso querido amigo e irmão Leonardo, que além do boa noite, vai falar para a gente qual a importância do Evangelho na sua vida pessoal. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV e pela rádio. É uma oportunidade extraordinária poder participar do plantão do Evangelho no Lar, que se repete, no meu caso, semanalmente, às terças-feiras. E quanto àquilo que aconteceu em minha vida, a partir do momento em que chegou em minhas mãos, começou com o Livro dos Espíritos. E aí eu comecei a ler o Livro dos Espíritos e falei, puxa vida, tem tanta coisa aqui que bate plenamente com o sentimento, com a perspectiva que eu entendia a respeito de como é que deviam ser as coisas espirituais. E certamente isso se aprofundou ainda mais quando chegou naquele ponto lá em que Kardec perguntou qual seria o modelo que nós deveríamos seguir, e ele indicou como modelo a ser seguido Jesus. E o que nós fazemos é estudar o Evangelho de Jesus, e certamente quando nós consideramos aquilo que Jesus nos ensina, isso nos dá uma orientação segura na nossa vida. Isso não significa que nós conseguimos colocar em prática de uma forma plena, mas eu acredito que talvez devamos ficar animados se percebermos que estamos indo na direção apontada pelos ensinamentos de Jesus. E eu acredito que nesse aspecto está acontecendo comigo. A única coisa que talvez seria desejável é aumentar um pouco mais a velocidade nesse caminho. Mas quem sabe isso ainda vai acontecer, mas se não acontecer nessa encarnação, certamente vai acontecer nas próximas, que todos nós teremos oportunidade de dar continuidade à progressão de nossa vida. Essa é uma das bênçãos, né, que a doutrina dos Espíritos nos traz quando nos fala da imortalidade do Espírito, né, e principalmente, né, da justiça de Deus, da justiça divina que se processa pela reencarnação. E o Evangelho, essa obra que tem esse potencial de mostrar, ser esse farol na nossa estrada, né? Fica um pouco mais fácil, como o Leonardo disse. Claro que, como ele disse, realmente nenhum de nós
acerta sempre o tempo inteiro. Não, nós somos espíritos de provas e expiações, ainda temos egoísmo, vaidade, orgulho, inveja, maledicência. Tudo isso ainda faz parte de todos nós. Mas com essa obra a gente vai conseguindo tirar um pouquinho disso, né? A cada ciclo evolutivo que passamos estudando essa obra extraordinária. E hoje nós damos continuidade aqui ao estudo 22, Não Separeis o que Deus Juntou. Vamos estudar o item 4 aqui. Ontem a nossa querida Celina estava nos lembrando que é um dos trechos do Evangelho mais curto, né? Talvez tamanha a modernidade daquilo que ele apresenta, né? Nós estamos falando de uma obra do final do século XIX, quer dizer, da segunda metade do século XIX. Ele já apresentava uma modernidade enorme, inclusive em relação às leis civis, não só a lei divina, não só uma roupagem, né, de justiça e de amor à lei divina, né, mas principalmente também, quer dizer, melhor dizendo, um caminho para a importância da lei civil em nossas vidas. Hoje é isso que nós vamos estudar aqui, é o item 4. Mas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês sabem que esse trem para funcionar direitinho aqui, o Leonardo e eu não falarmos nenhuma bobagem, ou pelo menos não falarmos nenhuma grande bobagem, nós precisamos do apoio, né, do apoio fraterno, amigo, da espiritualidade, e aquilo que nós fazemos por intermédio da prece. Então vamos convidando você, meu irmão, você, minha irmã, aquele que pode, aquele que queira, a cerrar os seus olhos, e que juntos possamos nos nutrir nos instantes a seguir desta energia amorosa que chega até nós, energia de paz e de luz, tão necessária na nossa caminhada, energia que chega por estes fraternos irmãos da espiritualidade que nos conhecem, sabe de nossos medos, dos nossos dramas, dos nossos traumas, mas sobretudo confiam, sabem da nossa potencialidade de seguirmos em paz, construindo a nossa história com amor, com tranquilidade, com luz. E todos nós unidos nesta maravilhosa rede de amor do Cristo, conectados uns com os outros, encarnados, espíritos, na verdade espíritos, né? Todos nós espíritos, conectados nessa energia de amor, rogamos ao nosso irmão e rogamos ao nosso papai autorização para o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então você já sabe o tema da noite. Se você chegou agora e não sabe, eu falo agora novamente, com o maior prazer. Capítulo 22, Não Separeis o que Deus Juntou, é o item 4. Né? Então, o Evangelho em Mãos não tem, espírito.org.br, a Fundação Espírita André Luiz pensou nisso também. Lá tem um exemplar para você poder acompanhar esse estudo, inclusive o exemplar é a tradução que nós utilizamos no estudo. Agora, se por um acaso você estiver lendo uma outra tradução, muitas vezes você vai encontrar uma palavra ou outra diferente, mas no fundo o significado, o contexto, né, é mais ou menos a mesma coisa e você não vai ter dificuldade nenhuma em acompanhar. E aí nós fazemos aquele convite para que você participe desse programa de forma proativa. Mande aqui sua mensagem, né, por intermédio do telefone, no 0800 979 5011. Nossa adorável Margarete está lá pronta para receber a sua participação e transcrever, passar aqui para a gente. 0800 979 5011. Você também pode se utilizar do 11 2457 5011. 11 2457 5011. Agora, se você quiser fazer a sua participação pelo WhatsApp, é o 11 99643 3827, 11 99643 3827. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, manda lá um comentário, né, que a gente faz questão de ler uns tantos aqui e a gente fica muito feliz com os comentários que chegam. Você também pode mandar mensagem aqui para a gente, né, fazer alguma pergunta sobre o tema da noite,
ou alguma colocação, de repente alguma história que você conheça e que venha ao encontro do tema dessa noite, né? Não separeis o que Deus juntou. Você também pode fazer pelo facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, é o Facebook da TV Mundo Maior. Então, vamos lá, já enrolei bastante, né? Então vamos ao que interessa, que é o estudo do nosso amado Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá no capítulo 22, item 4. A lei civil é, então, supérflua, sendo necessária voltar aos casamentos segundo a natureza? Certamente que não. A lei civil tem por objetivo regulamentar as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. É por isso que ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, pois o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada absolutamente impede que ela seja o corolário da lei de Deus. Leonardo, nós temos umas tantas, mas uma quantidade enorme, né, de possibilidades, de citações aqui, de mudanças que se deram ao longo dos séculos, das décadas até, nós podemos dizer, mas principalmente dos séculos e dos milênios, naquilo que tange a lei civil, né? Eu estava agora me lembrando de um deles, que é a própria questão da liberdade, né? Houve um tempo, e não é longo esse tempo, né? Onde muitos de nossos irmãos de ascendência afro-brasileira não tinham a liberdade. Isso estava na lei, né? Uma criatura podia se arvorar de dono, entre aspas, né, destas criaturas, e tinha o seu direito a isto que era tido como propriedade. Graças a Deus, né, as coisas caminharam e esta lei civil humana, ela foi experimentando, né, mudanças e se aproximando disso que até o texto impede, né, quando diz nada impede que ela seja o corolário da lei de Deus, né? Agora, uma coisa é a gente mudar a lei, outra coisa é a gente mudar nosso coração, né? Porque no exemplo que eu estou dando aqui, nós podemos achar uns tantos, né? Muitos de nossos irmãos de ascendência afro-brasileira, eh, ainda hoje, né, ainda enfrentam grandes problemas, embora a lei diga uma coisa, a sociedade diz outra, né? Mas isso não deixa de ser um avanço e uma prova do avanço da sociedade. Nós estamos falando essa semana de casamento e de indissolubilidade de casamento, mas este trecho é muito rico em apontar esse caminho, né, da lei civil cada vez mais e buscando aproximar-se da lei divina, essa que sim é imutável, né? Na medida em que nós vamos progredindo, vai diminuindo a necessidade dessa imposição através das leis que os estados acabam realizando. Então, é um processo de um ajustamento contínuo, de tal forma que vai chegar uma hora em que as leis civis, essas leis que o Estado decreta, seriam totalmente desnecessárias. Mas quando nós consideramos as nossas leis, existe, vamos dizer, um distanciamento entre aquilo que a lei determina e aquilo que as pessoas seguem. Porque mesmo que as coisas muitas vezes são muito claras, isso não significa que a lei tenha um cumprimento pleno naquilo que ela se propõe. E normalmente quando nós examinamos as leis civis, elas são impositivas no sentido de quase sempre dizer o que nós não devemos fazer. Enquanto que quando nós estudamos os ensinamentos de Jesus, nós vamos na outra direção, nós vamos aprendendo aquilo que nós devemos fazer. E na hora que nós vamos aprendendo aquilo que nós devemos fazer, é evidente que vai tornando sem utilidade essas determinações, essas proibições, porque nós não vamos incorrer nessas proibições à medida em que nós vamos tendo uma consciência plena. E no assunto que nós estamos examinando hoje, que diz respeito ao casamento, eu acredito que a lei civil que determina as regras para que o casamento possa acontecer, e é bom lembrar que não faz muito tempo,
o casamento era puramente acontecia na igreja, não havia uma lei civil regulando o casamento. Mas, a partir de um dado momento, isto foi assumido pelo Estado. É curioso que o que as igrejas administravam naquele tempo não era só o casamento, eram também os cemitérios, né? Então, houve uma mudança significativa. Hoje, isso não está na alçada das religiões. E, portanto, a visão a respeito do casamento estava muito próxima daquilo que aquela religião ensinava. E quando nós chegamos para o Espiritismo, nós temos uma visão muito mais clara a respeito do casamento. E na sequência, o próximo item, inclusive, vai abordar a questão do divórcio, como é que, dentro da doutrina espírita, nós consideramos isso. Agora, de qualquer forma, eu acredito o seguinte: eu tenho uma vasta experiência dentro do casamento. Enquanto a minha companheira esteve comigo, e no último dia 1 de julho, se ela estivesse ainda aqui comigo, estaríamos comemorando 60 anos de casamento. E em 2019, no final do ano, ela voltou ao plano espiritual. E eu acredito que foi possível aprender muita coisa dentro desse tempo bastante amplo. E eu acredito que essa é uma proposta adequada que todos aqueles que vão casar procurar estabelecer o seguinte: eu vou ser vitorioso no meu casamento, eu levarei ele até o momento em que voltaremos ao plano espiritual. Mas para isso é necessário que dentro do lar exista a camaradagem, exista o respeito, exista o amor, evidentemente, e é isso que regula de uma forma mais plena aquilo que nós devemos esperar dos casamentos. E, inclusive, hoje até, vamos dizer assim, até mais fácil que as pessoas possam ter uma convivência inicial, até em profundidade, para poder saber da possibilidade de levar avante com sucesso. Anteriormente, nós já tínhamos isso, era a época do namoro, a época do noivado. Hoje, às vezes, as coisas acontecem de uma maneira muito mais rápida, mas é fundamental que haja esse período para que se faça uma avaliação cuidadosa para que o casamento seja bem sucedido. Porque aí vem os filhos, aí surge a grande importância também da formação da família e que será adequado que nós possamos levar avante as nossas responsabilidades perante os nossos filhos da forma mais adequada possível. Mas voltando à questão das leis civis, sem dúvida nenhuma, elas vão aos poucos se alinhando com aquilo que se espera da própria lei de Deus. Mas, como eu disse, por enquanto ainda é muito mais no sentido de dizer o que não fazer, enquanto que vamos dizer assim, o crescimento espiritual hoje em dia já está muito mais na direção de nós aprendermos aquilo que é conveniente fazer. E aí sempre é bom lembrar a síntese do que devemos fazer, que Jesus apresenta quando nos diz qual é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a lei que devia reger o casamento. E quando você disse, né, que até pouco tempo atrás o casamento era regido, né, pela igreja, né, a indissolubilidade dele sequer era aventada, né? E ainda hoje, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o credo em que comungam a maior parte dos cristãos do mundo, ainda não há uma bênção, vai por assim dizer, aos casais que resolvem romper esse contrato, né? Eu me lembro do ano 73, embora eu era muito jovem, estava com 3 anos de idade, eu nasci em 1970, mas sei deste acontecimento em função de um documentário que o nosso irmão Oceano lançou há algum tempo atrás, que é o Pinga Fogo com Chico Xavier, né, isso em 1973, ou seja, ontem, né, 47 anos atrás, 48 anos atrás, né, Chico Xavier falava da importância daquela época. Nós vivíamos o auge da ditadura, né? O auge talvez não, tinham alguns poucos anos pela frente, a ditadura, se não me engano, chegou ao seu fim em 1983, 1984, portanto, estava na metade, né? Ainda tinha mais ou menos 10 anos do governo militar,
né? E ele, durante aquele pinga-fogo, falou sobre a importância de reforma desta lei, né? De permitir que as criaturas que não encontravam condições de viver harmoniosamente juntas pudessem se separar legalmente, efetuar o divórcio, né? Os meus pais se divorciaram em 1986, né? E na época eu me lembro que não foi tão simples, não. Tinha um processo, as pessoas tinham que primeiro fazer não sei se era o disquite, eu não me lembro, mas faziam uma parte do processo, tinha que esperar não sei quanto tempo para poder fazer a outra parte do processo. Nós estamos falando de pouco tempo atrás, né? Agora, olhem, meus irmãos, minhas irmãs, a modernidade desta obra, né? Essa obra do segunda metade do século XIX, já trazendo essa possibilidade de que a lei civil deve se adequar de acordo com o tempo, né? E nada mais justo, que é o trecho que nós vamos ler adiante, é muito melhor um mal menor do que um mal maior. É muito melhor que duas criaturas que não se aguentam, que não se suportam mais, que não conseguem construir um clima de amizade, de fraternidade, minimamente de amizade, minimamente de fraternidade, minimamente de respeito, né? E que tenham a sua vida, ou mesmo o seu psiquismo ameaçado pela convivência mútua, que possam separar-se e seguir suas vidas. Aliás, eu me lembro de uma frase do Chico que é maravilhosa durante esse pinga-fogo, né? Ele fala, ele fala da importância de que o casamento é um acerto com a lei divina, mais ou menos, não com essas palavras, mas nesse contexto, né? E aí ele cita: mas estaria o banco da providência divina em tal penúria que não pudesse ofertar uma prorrogação, ele não usa esse termo, né? Mas uma capacidade, um perdão momentâneo, por assim dizer, para que aquelas criaturas possam se acertar um pouco mais adiante. Às vezes está muito pesado, né, Leonardo? E realmente é melhor do que cometer um crime, do que criar uma família totalmente desajustada em virtude de um cenário belicoso dentro de casa. A gente sabe hoje, a psicologia é rica em nos dizer, né, como um cenário belicoso dentro do lar cria filhos, filhas e mesmo casais neuróticos, estressados, depressivos e mais uma porção de doenças psicológicas. Agora, o ideal realmente é esse que o Leonardo nos trouxe, né? Que nós tivéssemos condições de levar o nosso projeto adiante. Agora, nisso também, Leonardo, eu acho que eu queria ouvir tua opinião sobre isso. É, o processo de escolha, você já até começou a falar sobre isso, mas acho que é importante a gente voltar nisso uma vez mais. A importância do processo de escolha daquela criatura que nós desejamos nos casar. Ou, gente, morar junto é a mesma coisa. Você está assinando um contrato, né, de coração para coração, de espírito para espírito com aquela pessoa. Ou seja, não, a importância de não agir por impulso, né, Leonardo? Dar o tempo ao tempo, esperar a paixão esfriar um pouco, começar a conhecer melhor a outra criatura, para que a outra criatura também comece a nos conhecer. Tudo isso é muito importante nesse processo, né? Certamente, isso é muito importante. Como eu tinha começado a dizer, os procedimentos de hoje até facilitam com que haja esse cuidado adicional. Muitas vezes o casal resolve viver juntos durante algum tempo para ver se depois leva avante, chegando ao casamento. Agora, esse cuidado pode existir, mesmo que esse procedimento não seja adotado. Quer dizer, é bom que tenha aquele intervalo que eu estava mencionando, do namoro, em que as pessoas possam se conhecer de uma forma mais adequada. E aí, ao mesmo tempo, vão elaborando também os seus projetos, aquilo que pretendem realizar uma vez casados. Então, eu acredito que o impulso não é aí a melhor recomendação. Hoje em dia, aparentemente, as pessoas até podem dizer, bem, o divórcio facilita esse tipo de coisa, as pessoas casam por impulso, não dá certo, desmancha o contrato. Não, realmente isso é possível. Mas isso não é adequado, porque
Existem outros vínculos que se estabelecem num casamento que nada tem a ver com o papel, tem a ver com o sentimento, tem a ver com as coisas espirituais, tem a ver com os compromissos que nós assumimos na hora que nós fazemos esse tipo de coisa. E muitas vezes esses compromissos de casamento já eram compromissos elaborados lá no plano espiritual, na preparação para a nossa nova encarnação. Agora, para que nós chegamos aqui e que possa haver uma percepção desses compromissos, é necessário que nós venhamos dar um tempo adequado para ver como é que a coisa flui. E se houver esse tempo adequado, nós vamos chegar à conclusão. Tudo indica que as afinidades que estão se estabelecendo estão mostrando que o caminho é por aí. E é bom levar em consideração também que quando nós consideramos como é que se formam os casamentos, por afinidade, mas existe uma outra situação em que os casamentos acontecem para que haja a possibilidade de aprender a viver em convivência entre pessoas que possam não ter grande afinidade. E afinidade, me parece, que comparece com uma pequena parcela dos casamentos que acabam acontecendo. Quer dizer, a maior parte dos casamentos não acontece dessa forma. E aí, portanto, o conhecimento das coisas espirituais pode ser de fundamental importância para ver como é que nós encaminhamos essa questão. Isto significa o seguinte: há a probabilidade de nós enfrentarmos dificuldades no casamento, sem dúvida nenhuma existe essa possibilidade. E diante dessa dificuldade, como é que nós devemos nos comportar? Como eu disse, nós devemos procurar desenvolver a capacidade de levar a bom termo esse compromisso. Agora, para que nós possamos levar a bom termo esse compromisso, eu acredito que uma coisa que é fundamental é que a conquista que se realizou na época de namoro é uma conquista permanente, dia a dia nós temos que renovar essa conquista, é conquistar o coração do outro. E somente isso vai permitir que nós possamos ser bem-sucedidos. Portanto, eu acredito que aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita fortalece o casamento, quer dizer, mostra-nos a importância disso. E nós encontramos, inclusive, aí argumentos, a reencarnação afrouxa os laços do casamento. De forma nenhuma. O casamento é um compromisso numa determinada encarnação, que pode se repetir ou não em encarnações seguintes. Mas nós precisamos levar a bom termo aquele compromisso que estamos assumindo na encarnação que nós estamos vivenciando. O que, sem dúvida nenhuma, é a proposta do Cristo em nossas vidas é que, ainda que os papéis não se repitam, né, que o amor perdure, inclusive, após uma nova roupagem física, né, que nós tenhamos condições de estarmos ligados, né, por afinidade, por gratidão a essas criaturas. Essa é a grande proposta do casamento em nossas vidas, da família, da amizade, da fraternidade, enfim, dessas coisas maravilhosas que Jesus veio nos trazer e que nós muitas vezes ainda não nos damos conta. Eu adorei tudo que você falou, Leonardo, eu só vou discordar de um ponto. Você disse assim, olha, existe a possibilidade de nós encontrarmos alguma dificuldade no casamento. Eu colocaria assim: existe a possibilidade de nós não encontrarmos uma dificuldade no casamento, porque e essa possibilidade é de 0,0000001%, né? Porque é natural que nós vamos encontrar dificuldade, não tem. Imagina, seres de provas e expiações. Estava dizendo ontem, Leonardo, para nossa querida, o programa aqui com a nossa querida Celina, estava dizendo assim: se eu ficar sozinho comigo mesmo muito tempo, eu já vou arrumar confusão comigo, né? Imagina com outra pessoa que pensa diferente, que tem gosto diferente, que está num outro estágio psíquico, educativo, cultural. É absolutamente natural que as dificuldades aconteçam, né? E que nós possamos aprender a conviver com essas dificuldades, superar essas dificuldades e ter sempre a outra criatura como alguém que nós devemos servir, né? Essa é a proposta do Cristo em nossas vidas. Eu, quando me casei, não sabia disso, né? Fui aprender isso com a doutrina dos Espíritos. Você quer ser feliz no seu casamento? Como é que você vai servir bem a sua esposa, o seu marido? Você quer ser feliz como funcionário? Como é que você vai servir bem o seu patrão, o seu chefe, né? Isso não significa ser trouxa, né? Não significa ser passado para trás, não significa ser enganado. Não, não. Servir
com inteligência, né? Todas as vezes que nós nos debruçamos e fazer dessa forma, fica um pouco mais tranquilo, né? Mas é isso aí. Vamos ler aqui algumas mensagens de queridos irmãos e irmãs nossas que a nossa amada Regina já nos enviou aqui, ó. Vamos ver, nós temos. Ih, chegou mensagem para Chuchu, hein? Aqui, ó. No Face, Helena Rosa de Oliveira deixa boa noite. O Mário Brits Mendieta dizendo que está acompanhando lá de Porto Alegre. Está sempre ligado no nosso programa. Um grande abraço ao Mário e a todos os nossos irmãos de Porto Alegre, a todos os nossos irmãos gaúchos. Cícera de Fátima Milano, paz e luz e uma noite serenamente abençoada e tranquila para todos. Amém, 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 Cícera. Rafael Barbosa Chagas, ela que fala do Rio de Janeiro, deixa o seu boa noite. Maria Esther, também deixa o seu boa noite, sempre acompanhada, sempre ligada aqui na TV Menor, na Rede Boa Nova de Rádio. Nossa querida Vilma Lima, lá de Mundo Novo, na Bahia, também deixa o seu boa noite. Isabel Cristina Barbosa, ela que é de Salto Grande, também deixa o boa noite. Juliana JB deixa boa noite. De Joinville, Luiz Gomes da Silva. Boa noite aos amigos do Plantão do Evangelho no Lar. Vamos viralizar o amor do nosso Mestre Jesus. É isso aí, esse é o vírus. O vírus do amor está liberado, não precisa nem de vacina, né, Luiz Gomes? Neuza Maria de Almeida, boa noite a todos. Ela que é de Tatuí, São Paulo, deseja paz e luz a todos. Nossa querida Elza Anacleto, boa noite, meninos e amigos. Muita luz em nosso Evangelho no Lar. Faço todos os dias a mesma pergunta, com certeza menos que hoje. Eu não entendi a pergunta, querida, mas não tem problema não. Maísa Bahia Fora, eu deixo o seu boa noite. Ela que está no bairro da Moca, meu, que fica em São Paulo. Grande abraço aos nossos irmãos paulistanos e paulistas. Camila Bedini, deixa o seu boa noite. Maristela Ticiane, ela que é de Xanxerê, em Santa Catarina, que acompanha o Evangelho diariamente. Nós estávamos falando aqui antes do programa, Maristela. Maria, eu me perdi aqui. É isso, Maristela Ticiane. Nós estávamos falando aqui que a coisa aí em Santa Catarina tá gelada mesmo, né? E vai ficar mais gelada ainda, mas não tem problema, porque o Evangelho aquece os nossos corações e aí fica um pouquinho mais fácil. Lá da cidade de queridos amigos e irmãos nossos, São Borja, no Rio Grande do Sul, Maremi Fraga Soares, deixa seu boa noite com muita luz. E lá no YouTube agora, vamos falar de algumas queridas e queridos que mandaram mensagem para a gente. Nossa querida Maria, que ela não fala de onde que é. Hoje as pessoas parecem bandidos fugindo da polícia quando casam. Essa foi boa, hein, Maria Bendita? Pois é, o povo acha. O problema é, sabe qual que é o problema, Maria? É que a gente foge daquilo que não se pode fugir. Se tem um contrato, esse contrato ele tem uma cláusula que a gente não vê nesse contrato, mas todo casamento tem essa cláusula ali, está nas entrelinhas do contrato, vocês se amarão. Ponto, né? Então, assim, enquanto não dá para se amar nessa, a gente vai aprender na próxima, não tem problema nenhum. Mas é isso aí. Paulo Camargo, boa noite, amigos. Escutei uma vez que em Planetas Felizes não mais serão necessários advogados, cartórios e tudo mais. As leis não mais serão necessárias, pois seguiremos as leis divinas. Que acham? Nossa, eu acho que uma ótima pergunta, inclusive, para o nosso querido Leonardo falar com a gente, né? Aqui, Leonardo, onde eu me encontro, em Malta, existem policiais, né? Mas eles andam desarmados, não há revólveres entre eles, né? Não precisa, né? Eles andam com algema. Provavelmente o que acontece aqui infelizmente, né, é violência doméstica e o pessoal que às vezes enche um pouquinho a cara e faz uma bobagem, aí o cara usa algema, mas revólveres eles não usam, né? Então eu acho que o Paulo Camargo ele está predizendo algo que é provável que aconteça mesmo. O que que você acha, Leonardo? Vai acontecer. Nós temos que esperar ainda algum tempo, né? Mas estas condições que são encontradas hoje nos mundos mais evoluídos, vai chegar um dia até aqui à Terra. Não só não vai ser necessário cartórios, não vai ser necessário contratos, como não serão necessários os exércitos, não serão necessárias as armas. É um mundo totalmente diferente. Mas nós não devemos ficar, vamos dizer assim, aborrecidos com o estágio que nós estamos, porque nós estamos aprendendo. É. Então, a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos: estou progredindo nesse aprendizado? Estou parado? Parado não fica, nós sempre vamos para frente.
Mas se nós fizermos uma análise retrospectiva de como é que era esse mundo há 200, 300 anos atrás, no tocante à violência, nós já temos uma mudança significativa. Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas acham que isso não é verdade, mas é perfeitamente possível. Então, existe até um psicólogo, o nome dele é Steve Pinker, que ele fez um trabalho detalhado, fez um livro de mais de 1000 páginas, onde ele mostra com números que, em vários aspectos que nós possamos abordar a questão da violência, ela vem caindo de uma forma expressiva. E isso significa que, aos poucos, acaba prevalecendo aquilo que nós vamos aprendendo nos ensinamentos que vêm lá do plano espiritual, especialmente aqueles que chegam por Jesus. Portanto, daqui uns séculos nós vamos estar num planeta, ou pelo menos, ou poderemos ir para outros planetas, aonde esta condição que foi referida pelo nosso irmão vai ser algo cotidiano e muito normal. É isso aí, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Aliás, é importante se dizer, aqui é um país de 450 mil pessoas, né? Muito menor, um país na Europa, então, quer dizer, com avanços em todas as áreas muito maiores, então é natural que haja bem menos violência do que o nosso amado Brasil, que é um país mais novo, com 220 milhões de pessoas, sei lá se é isso, se é mais, é gente que nasce a todo instante nesse nosso país abençoado, né? Boa noite, a Maria, ou melhor, Aparecida Maria Martins, também no YouTube, deixe seu boa noite, Edson Giraldelli, Leonídia Tomás, Eliette Martins. Voltando para o Face, achei legal, a Cláudia Sanches falou assim, eu e meu esposo namoramos 8 anos, depois casamos 23, né? 23 anos de casados, ou seja, 31. Eu ganhei, hein, Cláudia? Eu ganhei, porque eu... Não, estamos empatados, Cláudia, porque eu estou há 2 anos... Eu namorei 2 anos e tô casado há 29, vou fazer 30 ano que vem. Então, estamos empatados aí. Também no YouTube, Suzano Ribeiro de Lima, Walter Machado, Maria Bendita entre as mulheres, né? Também mandando mensagem lá pelo YouTube. Vamos ver aqui algumas mensagens que chegaram pelo o nosso WhatsApp, né? Saudações ao nosso campeão Ítalo Ouro no surf. Boa noite. É interessante, na verdade, ele não falou. A Lúcia Vasconcelos, nossa querida amiga de Natal, sem dúvida nenhuma, parabéns ao Ítalo, mas na verdade, né, Lúcia, eu gostaria de dar parabéns a qualquer criatura que chegou numa Olimpíada, né, ou que pelo menos chegou perto de ir para uma Olimpíada, porque no nosso amado Brasil, que só tem dinheiro mesmo para quem é do futebol, estas criaturas todas são verdadeiros heróis e heroínas, né? Todos são medalhistas da melhor qualidade, né? E também tem uma coisa, viu, Lúcia? Nós precisamos. Eu assisto, ó, quando tenho tempo, eu assisto uma coisinha ou outra das Olimpíadas. Me emociono, acho muito legal, mas é complicado, né? Porque é um vencedor sempre, né? E me parece sempre um pouco injusto, porque e o resto todo, né? Na verdade, são todos vencedores, sem dúvida nenhuma, mas isso não tira o brilho do nosso querido Ítalo Ouro no surf no Japão, né? É, que orgulho para a família e para ele, né, o resultado de um trabalho, né, como diz, eu não me lembro quem tem essa frase, mas a frase é maravilhosa. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Na vida é trabalho, 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 trabalho para poder ter sucesso. E o nosso querido Custódio Conrado de Natal, no Rio Grande do Norte, deseja paz e amor a todos. Bom, vamos ler o último trechinho do Evangelho de hoje, né? Para a gente falar um pouquinho mais aqui sobre essa obra maravilhosa. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, bem vivos ainda, perderam seu poder junto aos povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os seus olhos para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais. E perguntaremos um dia se é mais humano, mais caridoso e mais moral ligar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade, já que a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das reuniões irregulares. Leonardo, tem um trecho aqui que eu acho que ele
com perdão do jargão, ele mata a pau, né? Tá aqui, ó. As uniões contraídas com vistas apenas aos interesses materiais, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas está tendo muito divórcio. Mas nós estamos num momento onde o materialismo é idolatrado. Então é natural até que muitos consórcios, né, se deem de forma equivocada quando nós elegemos a questão material como de suma importância em nossas vidas. Você não acha, Leonardo? Sem dúvida. Agora, quando consideramos, está havendo muito divórcio. Entretanto, a quantidade de casamentos que são levados a bom termo é muito maior do que a quantidade de divórcios. Então, o divórcio é uma exceção, não é uma normalidade dentro dessa instituição de tão grande importância. E, de outro lado, nós percebemos que as uniões estão cada vez mais voltadas para a questão do sentimento, das emoções, e não por interesses outros. E um tempo atrás era muito comum os casamentos ser um verdadeiro negócio financeiro, um negócio patrimonial, como é que juntamos as nossas fortunas. Isso aos poucos vai desaparecendo. Isso pode acontecer hoje entre aqueles que militam, quer dizer, que circulam na alta esfera patrimonial, mas não acontece. Entretanto, é possível que nos casamentos em que a questão do dinheiro, a questão do patrimônio não esteja presente, mas possa estar presente outras ilusões de natureza física, em que as pessoas podem se entusiasmar com o físico do outro, com a aparência do outro, e sem levar em consideração aquilo que nós devemos dar toda a importância, que é como é que nós vamos conviver no tocante às nossas emoções, aos nossos sentimentos, enfim, aquilo que se espera de um casal vivendo durante muitos anos, em que, inclusive, quando vai chegando lá, não sei de quantos tempos, aquela própria beleza física vai ganhando outra expressão. E a gente nota que, muitas vezes, entre os casais que já não ostentam aquele vigor da beleza física, mas ostentam uma outra beleza quando um olha para o outro, é a beleza da alma se manifestando. É isso mesmo. O amor vai nascendo, né? É interessante. A gente acha que aquilo que a gente sente no começo do relacionamento, quando a gente olha para a pessoa e fala, e vem do fundo do coração, né? Vem do pulmão, vem das entranhas. Eu te amo, e você fala e os olhos marejam. Aquilo é paixão, na verdade, né? Porque nós ainda estamos muito ligados nas curvas do corpo e em outras coisas que são até muito interessantes no estágio que nós nos encontramos, mas verdadeiramente há um véu de ilusões ainda no início do relacionamento. Aí depois, quando a gente acorda com a aliança na mão, né? Aí que começa o samba de verdade, aí que a brincadeira começa, né? E aí depois de uns anos que nós estamos sambando ao lado da outra criatura, aí nós começamos verdadeiramente a ver não mais as curvas, né, do corpo, porque graças a Deus essas vão sofrendo modificações ao longo da vida, mas nós começamos a ver as curvas do coração, né? E começamos a nos enternecer com as curvas do coração. E isso é maravilhoso, vale muito a pena. Mas como disse um dos nossos irmãos aqui, não vai dar tempo de ler a mensagem, tem que ralar muito para chegar a isso. Uma vez eu escutei um camarada, Leonardo, que tinha um sujeito bem malandrão, bem malandrão mesmo, um camarada do mundo mesmo, né? E eu estava conversando com ele sobre casamento, eu perguntei, ele falou, rapaz, estou acabando de me divorciar. Eu perguntei, quantos anos você está casado? 3 anos, né? Falei, mas é pouco tempo. Ele falou, pois é. Aí ele perguntou, e você? Eu falei, sei lá, na época, 20 anos, 20 e poucos anos. Ele olhou para mim e falou assim: só os fortes sobrevivem. Eu falei, olha, realmente, esse nosso irmão tem razão. Bom, meus queridos, antes da gente fazer a nossa prece rapidinho, eu gostaria de passar aqui para todos, aqueles que puderem, se eu achar aqui, porque eu me perdi aqui nas coisas do estudo de hoje, mas vou achar aqui rapidinho, passar como é que você pode auxiliar a Fundação Espírita André Luiz na sua mensagem de amor e paz, se associando ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, é o telefone do clube, você vai ser muito bem atendido, né, caso você possa fazer uma doação mensal de uma quantia que esteja ao seu alcance,
ou de vez em quando sobra uma grana, fazer uma doação espontânea. O seu dinheiro na Fundação Espírita André Luiz, ele é muito bem utilizado, com muita responsabilidade, com muita competência, inclusive. Você também pode se utilizar do 11-2458-3214, 11-2458-3214, ou pode mandar o seu e-mail, o seu WhatsApp para o 972610272, 972610272, ou acessar qualquer um dos sites da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, da Mundo Maior Editora, do próprio Clube Amigos da Boa Nova, ou feal.colabore.org. É um excelente investimento que você faz na cultura de paz desse planeta. Já estouramos o nosso tempo, então vou fazendo esse convite, amigo, irmão, para que você, caso possa e caso queira, cerre os seus olhos e que todos nós possamos nos conectar ainda mais vigorosamente nesta rede de amor, para recebermos todo o amparo, toda a luz, toda a saúde, toda a alegria de viver que chega até nós trazidos por esses fluidos de tanto amor que os nossos irmãos da espiritualidade trazem até nós. Cada um de nós somos envolvidos por esta onda de paz, capaz de regenerar as células do nosso organismo, e principalmente capaz de nos mostrar a solução para os nossos problemas, o calmante para os nossos medos, para as nossas neuroses, e a fé, a esperança e a perseverança na vida e na nossa evolução. Rogamos a esses valorosos irmãos que possam nos auxiliar na asepsia do nosso ambiente de trabalho, para que ali possa haver cooperação, fraternidade, na geração de abundância com Jesus, para que sejam criados empregos, trabalhos, renda que gere dignidade às pessoas. Pedimos também a esses irmãos queridos que nos auxiliem na asepsia do nosso ambiente residencial, para que nossa casa seja um reduto de paz, de alegria, de fraternidade, e que mesmo diante dos momentos de dificuldade, nós possamos ter serenidade sempre, seguindo adiante com a bandeira da paz. Também nesse momento, Senhor, nós pedimos por aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, que nós sabemos estar enfrentando momentos de dificuldade, que a Tua paz e o Teu amor possam envolver essa criatura, curar suas dores, mas principalmente acalmar seu coração, iluminar sua mente. E como fazemos todas as noites, pedimos à espiritualidade amiga que acolha com muito amor os nossos irmãos que retornam para a espiritualidade. E também pedimos forças, fluidos de paz e de amor aos nossos irmãos da área da saúde e da ciência. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença ao nosso irmão e ao nosso pai para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido Leonardo, uma ótima noite para você, meu irmão. Para você também, André, e para todos que nos acompanharam pela TV e pela rádio. É isso aí. Um beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Plantão do Evangelho volta amanhã às 18 horas, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.